Se você opera no mercado financeiro com pouco capital, então esse vídeo aqui ele é feito exclusivamente para você, porque hoje eu vou te mostrar as regras e os princípios que realmente importam para que você consiga operar com consistência, consiga visualizar seus resultados e consiga visualizar sua evolução no mercado financeiro. Bom, e o primeiro princípio é o princípio de que a consistência ela não depende do tamanho da sua banca. Ou seja, ser consistente não é fazer muito dinheiro rápido. Se você alia a consistência realmente, eu só vou ser consistente quando eu conseguir mudar de vida, largar meu emprego, começar a viver no mercado financeiro, você está completamente enganado. A consistência é você seguir o processo, ter resultado positivo ao longo do tempo, mesmo que esse resultado seja aquele resultado pequeno. Então não é aquele capital pequeno que você tem investido lá na sua corretora para estar negociando no mercado Forex, que vai ser ela que vai impedir de você evoluir, vai ser ela que você não vai, por causa dela que você não vai conseguir ter resultado. Eu não tenho consistência porque eu ganho um pouquinho e isso me torna uma pessoa que não faz ter consistência. De fato, o que te impede de ser consistente é o comportamento que você tem com o dinheiro que você tem investido lá na sua corretora. Você coloca lá seus 200, 300, 500 dólares que seja, você quer que aquele capital, né, que está lá, ele se transforme, ele seja responsável para que você mude de vida lá do seu emprego em 20, 30 dias aí. Esse é o comportamento errado que vai te impedir de nunca alcançar a consistência, porque você vai começar a entender que, porra, eu não consigo ter um resultado consistente com a minha banca pequena porque eu quero multiplicar ela. E esse é o comportamento que vai fazer com que você quebre várias vezes, e eu digo que é um dos principais motivos que fazem com que as pessoas quebrem também no mercado financeiro. Claro que com pouco dinheiro fica muito mais fácil, vamos dizer assim, você quebrar, porque você ali vai colocar uma exposição maior do que você naturalmente estaria colocando, porque tecnicamente você, é dinheiro pequeno aqui, é um dinheiro que não me importa se eu perder, desde que você faça ali o passo a passo correto para poder colocar o dinheiro no mercado financeiro, né? Que você pagar todas as suas contas, utilizar um dinheiro que não vai te fazer falta, né? Que você acabe perdendo ele, não seja o fim do mundo. Você siga esse processo, mas o erro ali numa conta pequena, ele custa muito caro, né? Então, você tem que aprender a ser consistente desde a conta pequena, a ter disciplina com capital pequeno desde a conta pequena. E é exatamente esse comportamento, essa disciplina que você vai ter com o seu capital pequeno, que vai fazer com que você cresça com uma estrutura solidificada, que você saiba o que você tem que fazer para que quando você consiga ter um capital maior, você não cometa erros que você cometeu ali quando está com a banca pequena. Então, evitando esse comportamento, você evita de quebrar lá na frente. Porque se você não quebra com conta pequena, você não vai quebrar com conta grande. E o segundo princípio é o princípio de uma estratégia, né? A estratégia que você vai estar utilizando, ela tem que ser aquela estratégia simples para você negociar, é aquela estratégia que você consiga replicar ela em um padrão perfeitamente claro e que ela não te traga desconforto na hora de operar. Na hora que você for executar a sua negociação, você tem que saber exatamente todos os motivos, todas as variáveis que estão acontecendo para que você esteja abrindo aquela operação. Você não pode simplesmente sentar na frente do gráfico aqui e olhar falando, o preço está subindo, né? Acho que eu vou continuar comprando. Aí o cara vai continuar comprando no sentimentalismo. As suas operações, elas não podem ter esse sentimento envolvido lá na hora de você apertar o botão, porque esse sentimentalismo é o sentimentalismo que ferra com o nosso emocional, que faz com que a gente não tenha disciplina, que faz com que a gente não tenha controle nas operações, que a gente abra uma operação e a gente fique suando. Eu utilizo a técnica pivot, que é uma técnica muito simples, que ela é baseada em análise de preço, com rompimento, sempre respeitando o gerenciamento de risco. Então, eu consigo replicar esse padrão de abertura de negociação para todas as operações que eu vou realizar daqui para frente, desde quando eu comecei a desenvolver essa técnica. Então, eu consigo perceber que o preço ele tem padrões. Esses padrões eu falei, bom, já que o preço tem padrões, eu vou só abrir as minhas operações quando esses padrões acontecerem, né? O meu gerenciamento de risco permitir, tiver o rompimento acontecendo lá certinho, dentro dos pontos de pivôs, fazer os cálculos dos pontos de pivôs para entender onde é que é a zona de força compradora, de força vendedora, onde é que o preço pode chegar, onde é que esse ponto de pivô que ele está chegando ali, será que é um ponto de pivô que será um ponto de definição de reversão de tendência ou continuação de tendência? Então, todos esses padrões me fazem ter tranquilidade para eu abrir a minha operação, aliado, claro, ao gerenciamento de risco, porque sem o gerenciamento de risco,
É impossível. Eu poderia ter todo esse entendimento da estratégia, dos pontos padrões do preço aí, tudo que eu falei sobre a pivot, mas se eu não fizer o cálculo do gerenciamento de risco e aplicar isso nas minhas operações, não adianta. Eu não vou conseguir ter nenhum tipo de resultado e eu vou basicamente ficar muito abalado na hora que eu abrir a minha operação, porque aquela pressão de, cara, eu não posso perder essa minha operação. Essa operação aqui, se eu perder, eu vou perder 50, 60, 70, 80% do meu capital. Então não tem como e é impossível você ficar confortável num cenário desse. E o terceiro princípio para você operar com consistência, mesmo tendo pouco capital lá, é você não cometer o erro mais comum de quem opera com pouco dinheiro. E qual que é o erro mais comum? Que é simplesmente arriscar demais, arriscar todo o capital tentando multiplicar aquele dinheiro de forma milagrosa, tá falando, pô, eu sou trader de alto risco, eu coloco lá 50% de exposição do meu capital, sempre que você não sabe negociar, e mesmo que soubesse negociar, é loucura fazer isso. Arriscar demais numa conta pequena vai te trazer prejuízos emocionais, porque eu falei, tá muito mais próximo ali de você quebrar, de você chegar ali na situação de perder tudo, do que simplesmente você estiver operando com um capital grande. Tá? Mas também, se você não tiver responsabilidade para negociar com capital grande, você também fica próximo de quebrar. Não adianta, tá? O segredo disso é você simplesmente sempre operar com gerenciamento de risco. E eu sempre falo que o gerenciamento de risco ele está girando ali de meio até 2,5% ali do seu capital. Em alguns cenários, se você já sabe operar, você já tem consistência, você já sabe o que está fazendo, e o preço está chegando numa região ali de confiança muito grande, onde você fala, porra, essa região aqui, eu já operei aqui, eu estou vendo essa repetição de padrão acontecendo, aí você pode ser ali agressivo e colocar até 3%, mas não mais que isso do seu capital naquela operação. Rapidão, esses são os princípios que você tem que deixar ele muito claro no seu operacional, na sua mente ali quando você estiver operando, para você operar com consistência. Tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça, você não tem que ter dúvida nenhuma sobre qual comportamento você tem que ter diante do gráfico. Essa clareza e essa disciplina, e principalmente esse respeito pelo processo, é o que vai te tornar consistente quanto antes. Ah, mas isso vai demorar 20 anos. Não, vai demorar 20 anos. Isso vai demorar 1 ano, 2 anos aí, que seja, cara, mas 1 ano, 2 anos vai passar do mesmo jeito. O que ferra com a gente, né, é a gente atropelar esse processo e querer colocar a carroça ali na frente dos bois. Eu começar a negociar no mercado financeiro hoje, daqui a 2, 3 meses eu largar meu emprego, tá vivendo uma vida dos sonhos. Se a gente não respeitar esse processo, que é se tornar consistente, aprender a ter o controle emocional, as operações com clareza, então, esse é o processo que lá na frente, com o tempo vai passar, 10 anos vai passar, 5 anos vai passar do mesmo jeito, mas se a gente não respeitar esse processo, a gente nunca vai se tornar consciente, vai sempre estar ali girando em círculos e nunca vai entender por que esse ciclo nunca foi quebrado, porque eu estou com uma vontade gigantesca de mudar de vida rapidamente, então eu estou colocando ali meus 50, 100 dólares toda vez, quebro, 50, 100 dólares toda vez, quebro, 50, 100 dólares toda vez, e quebra. E nesse processo eu estou mudando de estratégia, procurando grupo de WhatsApp, procurando sinal, acreditando em fórmula mágica, acreditando em indicador. Então, todo esse ciclo ele precisa ser quebrado para que você realmente opere com consistência, né? O mercado financeiro você tem que ser responsável pelos seus resultados e você só vai ser responsável pelos seus resultados quando você parar de transferir responsabilidade. Ah, eu vou comprar o curso desse cara aqui porque é o cara que vai me tornar consistente. Você tem que ter o apoio da pessoa, você tem que aprender a operar com aquela pessoa, se aquela pessoa realmente sabe negociar, né? E principalmente, você tem que ter confiança no que você vai estar fazendo. Não adianta você operar de qualquer forma, operar no grupo do WhatsApp, operar no grupo do Facebook, grupo do Telegram, enfim, você tem que ter a sua responsabilidade. Quando você parar de transferir a responsabilidade das suas operações, das suas análises, aí você começa a entender o jogo do mercado financeiro e aí você se torna muito mais apto, né, a estar próximo da consistência. Valeu? Tamo junto, deixa o like se você curtiu e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.